Capítulo 96 A Princesa Desaparecida 1. Cercado pelos membros da sociedade espiritual, Ulk foi levado ao Palácio Real de Izuna. Ele era suspeito de tramar alguns planos que poderiam prejudicar o reino, pois havia se infiltrado na seção oculta da Biblioteca Real. Felizmente, as pessoas que o detiveram confiscaram apenas Grandia que estava em sua cintura. Os outros artefatos foram deixados intocados, muito provavelmente porque ele se entregou sem resistir. Sieg, algo a relatar? Nada acontecendo aqui. Tina e Sylvia estão bem como sempre. Entre em contato comigo imediatamente se algo suspeito acontecer. Entendido. Enquanto caminhava pelos corredores do palácio, Ulk verificou a segurança dos irmãos. Ele estava preocupado que a chefe do culto às bruxas, M, os atacasse. Portanto, Ulk desejava terminar de lidar com seus negócios no reino Izuna e retornar ao seu país o mais rápido possível. Para onde você está me levando? Aspas. Você saberá quando chegarmos. O jovem loiro olhou para ele com irritação. Ele provavelmente era o chefe da sociedade espiritual e um sacerdote de alto escalão do reino Izuna. Eles o chamavam de Ronald, eu acho. No entanto, ele não conseguiu rivalizar com o Ulk, pois havia desfeito 2 dos selos adversários. Se eles quiserem lutar comigo usando o poder sagrado, eles terão que trazer a santa aqui. Shoikaiun provavelmente já tinha corrido para bem longe agora. O momento de escapar havia chegado. Ronald estava de posse de Grandia, então o Ulk só precisava subjugá-lo. Ele começou a observar os arredores e a planejar sua rota de fuga, mas... Senhor Ronald. Um cavaleiro se aproximou deles do outro lado do corredor. Qual é o problema, Sir Lannis? PR, a princesa Lisbeth está desaparecida. O que? Ronald e os outros padres ficaram estupefatos e não conseguiam formar palavras. Eles estavam realmente preocupados que o assassino das sombras pudesse fazer seu movimento dentro da cidade novamente, e agora, a própria princesa havia desaparecido. Então a princesa desapareceu? O Ulk nunca tinha ouvido falar desse incidente enquanto ele estava reunindo informações antes de sua regressão. Ele provavelmente mudou o futuro ao intervir nos incidentes do assassino das sombras. Ela não fugiu por causa do casamento arranjado, fugiu. As possibilidades desse incidente ter sido causado pelo culto das bruxas ou por alguns demônios eram extremamente altas, considerando os eventos que estavam acontecendo dentro do reino. Embora este fosse um país estrangeiro para ele, houve muitos incidentes que ele relutava em ignorar. Não haverá benefício algum para nós se deixarmos o reino Izuna se tornar um ninho de demônios. O reino do Reno precisava ter pelo menos um país aliado entre aqueles em sua proximidade. Isso permitiria que eles evitassem o isolamento internacional. Já era tarde demais para intervir nos reinos Dani e Lídia, então a última opção era o reino Izuna. Comparado com a outra nação, o reino Izuna não foi vítima de muitos incidentes, então o Ulk estava planejando deixá-lo sem se envolver. No entanto, agora que as coisas tinham chegado a esse ponto, ele estava prestes a intervir e limpar a bagunça sozinho. Suspirar. Os padres no corredor ficaram irritados com o suspiro indiferente de Ulk. Você realmente não entende sua posição agora, não é? Você sabe alguma coisa sobre o desaparecimento da princesa? O timing desse incidente foi impecável. Agora, Ulk era suspeito de estar envolvido com o desaparecimento da princesa. Enquanto ele começava a pensar em seus próximos passos, Ronald falou. Não temos escolha. Devemos levar esse criminoso perante Sua Majestade. É apropriado. Ele é uma pessoa realmente suspeita. Sua Alteza Lisbeth vem primeiro antes da sessão secreta da biblioteca. Se a princesa Lisbeth fosse ferida, todo o reino Izuna seria impactado e abalado. Como mago-chefe da corte e o assessor mais próximo do rei, Ronald tinha que evitar o pior cenário o máximo possível. Enquanto Ronald corria para a sala do trono, o Ulk deu um sorriso satisfeito. Certo, ver o rei pessoalmente seria a maneira mais rápida de lidar com isso. Ele poderia apagar todas as suspeitas, desde que apresentasse uma desculpa crível sobre sua infiltração na biblioteca. Logo, eles estavam diante de uma grande porta. Assim que elas se abriram, Ulk entrou e viu a sala do trono, onde os vassalos estavam de cada lado do salão e um homem de cabelos grisalhos estava sentado no trono. Henrique IV. Ele estava em pânico devido ao desaparecimento da princesa Lisbeth. Vossa Majestade, capturamos um homem que se infiltrou na biblioteca real. Traga-o aqui. O rei Henry olhou para Ulk com um olhar penetrante. Ele também suspeitava que ele fosse um dos criminosos que haviam conspirado o desaparecimento da princesa.
Ronald se virou para Wilk e falou com ele, antes mesmo de receber uma ordem real. É melhor você revelar tudo o que sabe. Caso contrário, você experimentará uma dor pior do que a morte, que fará você desejar estar no inferno. Aspas. O Wilk pensou nisso como uma ameaça fofa e inofensiva. Ele era tecnicamente alguém que poderia destruir sozinho um reino inteiro. Ele zombou por dentro enquanto se aproximava do rei com Ronald. Por que você se infiltrou na biblioteca real? Para encontrar um certo livro. Cuidado com suas maneiras diante do rei. O atônito Ronald balançou seu cajado em direção à cabeça de Wilk. Súbito. No entanto, o ataque não teve efeito. Wilk evitou isso torcendo o corpo. Esse bastardo. Henrique IV. Tem uma oferta para propor como monarca do reino do Reno. Wilk olhou para o rei Henry enquanto ignorava o furioso Ronald. Ele não hesitou em revelar sua identidade, pois estava sendo tratado como um criminoso. O monarca do reino do Reno. É verdade? De fato, o reino do Reno foi o único país vizinho onde o dono do trono havia mudado recentemente. Wilk assentiu enquanto o rei o encarava com um olhar confuso. Está correto. Eu escondi minha identidade devido a algumas circunstâncias. Wilk removeu a máscara do bobo da corte e voltou à sua aparência normal. Um jovem de cabelos pretos e aparência graciosa. Wilk pegou o selo real como prova, mas o rei Henrique balançou a cabeça. Quais são essas circunstâncias das quais você fala? O que você está tramando secretamente no meu reino? Já mencionei isso antes, mas estava procurando um certo livro antigo. Wilk falou sobre os eventos na mansão do Conde Oswald e explicou apropriadamente sua situação. O rei Henrique ficou surpreso ao ouvir o final da história. Você foi quem salvou o Conde Oswald do assassino das sombras. Eu não sabia dessa informação. O culto das bruxas provavelmente também é o culpado pelo desaparecimento da princesa Lisbeth. O culto às bruxas estava tentando intervir no reino Izuna. Mas com a presença de uma variável que eles não haviam previsto, seus planos mudaram. O rei Henrique assentiu com a cabeça em resposta à explicação de Wilk. Não é de se espantar que você tenha tomado o trono do reino do Reno com suas próprias habilidades. Eu entendo, Shun Wilk. Eu confiarei em suas palavras. Eu também esquecerei o fato de que você estava dentro da sessão secreta. Uma escolha sábia. Agora, seria possível que seus súditos deixassem este salão sem ser seus subordinados mais confiáveis. Isso é absurdo. Vossa Majestade, você não deve acreditar nas palavras deste homem. Devemos torturar imediatamente. Eu entendo. Todos, saiam desta sala. O rei Henry acenou com a mão para seus vassalos. Logo, eles deixaram o salão de forma ordenada, e os olhos de Ronald se arregalaram com essa visão. Vossa Majestade. Por favor, fique em silêncio, Sir Ronald. O rei Henrique estava atualmente interessado apenas na segurança de sua filha. Se ele pudesse descobrir o paradeiro dela, fazer seus vassalos irem embora seria apenas um pequeno pedido para ele. Ficou muito mais silencioso. Wilk agora estava satisfeito. Fiz como você me pediu. Agora, qual é a sua oferta? Permita-me ajudar na busca pela princesa Lisbeth. Em vez disso, prometa que você virá em auxílio do meu reino com reforços militares suficientes em tempos de crise. Reforços militares. De fato, isso seria aceitável se você trouxesse minha filha de volta em segurança. Você está aceitando a oferta? De fato. No entanto, eu virei em seu auxílio por meio de apoio militar apenas uma vez. Se continuarmos despachando o exército para o reino do Reno, nossa própria nação estará em perigo. Tudo bem. Vamos fazer assim. Ronald, devolva a arma ao seu dono. Sim. Por ordem do rei Henrique, Ronald entregou Grandia a Wilk com uma cara de espanto. Ele ficou confuso, pois a pessoa que ele estava tratando como criminosa era, na verdade, o rei de um país vizinho. Você poderia me designar esse homem também? Leve-o se precisar. Ele é chamado Ronald, o mago-chefe da corte. Além dele, havia também os cavaleiros reais e os guardas da cidade que estavam à sua disposição. Após receber do rei o direito de comandá-los em casos de emergência, Wilk deixou a sala do trono. Ronald, onde estava a princesa Lisbeth quando ela desapareceu? No Jardim da Fonte em frente ao palácio. Como o Jardim da Fonte era bem grande, era o local perfeito para sequestrar a princesa desarmada. Wilk foi até a cena do crime com Ronald e os outros membros da sociedade espiritual. Sinto energia demoníaca aqui. Embora o incidente tivesse acontecido há algum tempo, a energia turva ainda pairava no ar.
O Wilk falou enquanto examinava a área ao redor com a lupa dourada do arqueólogo. Parece que eles usaram um monstro voador. Por que você acha isso? Encontrei os passos de uma gárgula. Na realidade, havia apenas um pequeno buraco no chão, mas a lupa desenhou o contorno de uma pegada. Seguindo os rastros da gárgula, o Wilk descobriu que o local para onde ela provavelmente voou era a Terra Devastada. Um lugar onde o famoso e infame alquimista chamado Lucas se isolou em sua vida passada. Escondido lá, ele usou a técnica proibida de transmutação humana para produzir quimeras em massa. Mas então, ele chamou a atenção do necromante Logan e partiu para o norte do Reino Norton. Usando os resultados e informações de seus inúmeros experimentos, ele criou os guardas mortos-vivos. O Wilk não tinha certeza se Lucas estava morando no deserto. Mas a possibilidade do culto das bruxas usá-lo como base era extremamente alta. Se ambos estiverem lá, será vantajoso para mim. Lucas era necessário para fortalecer o exército de mortos-vivos de Wilk no futuro, enquanto ele tinha que encontrar o culto das bruxas para resgatar a princesa Lisbeth. O Wilk se virou para encarar Ronald. Devemos reunir pessoas para as forças de subjugação do culto das bruxas. Quantas vocês conseguem reunir antes do pôr do sol? Se mobilizarmos o exército do reino, posso obter de 10 a 20 mil soldados. Reúna o máximo de cavaleiros que puder. O tempo é muito limitado. Esta não era uma guerra comum. A missão deles era resgatar a princesa Lisbeth. Mesmo que tivessem um número esmagador de soldados, se não conseguissem perseguir e alcançar os sequestradores, seriam inúteis. Entretanto, como o culto às bruxas também se envolveu com os monstros, era perigoso levar apenas cavaleiros. Devemos informar os clãs sobre isso. Eles não são soldados comuns, mas quando reunidos, eles formam um grupo bem poderoso. Claro, mas teremos que dar a eles outra missão. Se o Wilk mobilizasse o exército nacional, a capital Nefert ficaria indefesa. Era melhor se prepararem para o pior e fazer com que os clãs protegessem a cidade enquanto vasculhavam seus arredores. Então você deixará os outros mercenários se moverem autonomamente. Não posso me dar ao luxo de comandar todos individualmente. Os clãs e seus membros podiam usar seus anéis de unidade para trocar informações em tempo real, mas os mercenários demoravam mais para enviar informações entre si. Em ambos os casos, os mercenários eram uma minoria entre suas forças, então não havia necessidade de Wilk se preocupar muito com eles. Vamos nos preparar imediatamente. O deserto é um destino bem distante. Volte antes que o sol se ponha. O sol já estava começando a se pôr quando o céu ficou laranja. O Wilk queria partir imediatamente sozinho, mas precisava de muitas pessoas com ele para encontrar a princesa. Ele teve que operar com o povo do reino Izuna por um tempo. Finalmente, outra chance de eliminar M. Ele ficou um pouco incomodado pelo fato de que o chefe do culto das bruxas estava monitorando ele e seus companheiros. Enquanto os membros da sociedade espiritual corriam apressados, o Wilk olhou para o horizonte quente. Esta noite seria uma longa noite.